Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos abordar aqui a atividade 1 de fenômenos de transporte do módulo 52 2025. Mas antes de eu iniciar aqui de fato a resolução dessa atividade, pessoal, queria estar pedindo um apoio a vocês. Que vocês deixem um like no vídeo, se por acaso ele ajudar você de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal, que se possível que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade. Além disso, pessoal, se por acaso tiver dúvidas com a resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem estar deixando essa dúvida nos comentários do vídeo, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Ou se preferir, vocês podem estar me chamando no WhatsApp. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. Dito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir para a resolução dessa atividade. E a questão que eu escolhi fazer com vocês aqui no vídeo se trata da segunda questão, onde ele quer para a gente demonstrar, né, que de fato o número de Reynolds é um número adimensional. Então, eu já até tirei print dessa parte da questão e agora a gente vai prosseguir com a resolução dela. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a parte 2 dessa atividade. E ela quer para a gente demonstrar que, de fato, o número de Reynolds é um número adimensional. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Primeiramente, pessoal, a gente tem que saber qual é a fórmula do número de Reynolds. Então, logo aqui embaixo, eu já até adiantei isso. Aqui a gente tem a fórmula, né, que calcula o número de Reynolds. Aqui a gente tem o ρ, que representa a massa específica do fluido. O Vzão é a velocidade de escoamento do fluido. D é o diâmetro da tubulação. E o μ representa a viscosidade dinâmica do fluido. E sabendo disso, pessoal, eu até coloquei aqui, né, o que representa cada variável. E sabendo cada variável da fórmula do número de Reynolds, agora a gente precisa converter cada variável para a base FLT. E já já eu explico o que significa essa base. Então, logo aqui embaixo eu escrevi o seguinte texto. Sabendo as variáveis da fórmula do número de Reynolds, iremos converter cada uma para a base FLT. E a primeira que a gente vai fazer essa conversão, pessoal, vai ser o ρ. Então, vou escrever ele aqui embaixo. E o ρ, pessoal, a gente pode calcular utilizando essa formulinha bem aqui. Ele é igual a massa dividido por volume. Massa dividido por volume. E agora, pessoal, eu vou explicar para vocês o que significa essa base FLT. Bom, pessoal, o F ele representa força, o L, comprimento, e o T representa tempo. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai analisar a fórmula para calcular cada variável aqui e a gente vai analisar as unidades que são utilizadas nessa fórmula. Então, aqui a gente tem o seguinte na fórmula para calcular o ρ. Aqui a gente tem uma massa, que geralmente é dada em quilogramas, e aqui a gente tem um volume, que normalmente é dado em metro cúbico. Vocês concordam comigo que metro cúbico representa uma unidade de comprimento, só que está elevado ao cubo? Então, pessoal, a gente pode escrever esse metro cúbico da seguinte maneira, como L ao cubo. Porque o L representa, na base FLT, uma medida de comprimento. Então, esse raciocínio a gente vai aplicar para todas as outras variáveis. Aqui, nesse caso, a massa ela não faz parte da base FLT. Então, a gente vai ter que dar um jeito de escrever essa massa em função do comprimento, do tempo e da força.
E para fazer isso, pessoal, eu vou utilizar aqui eh, a fórmula da segunda lei de Newton, que ela diz que a força é igual ao produto da massa vezes a aceleração. E agora eu vou deixar essa fórmula em função da massa. Então, m vai ser igual a F sobre A. Vocês concordam comigo que esse F representa uma força? Então, na base FLT, a gente pode escrever ele como F. Já a aceleração, pessoal, a gente sabe, né, pelo Sistema Internacional de Medidas, que ela é dada em metro por segundo ao quadrado. Sabendo disso, pessoal, a gente sabe que o m, o metro, representa uma unidade de comprimento. Então, eu posso escrever no lugar do m, o L. E o S, a gente sabe que representa segundos, ou seja, uma medida de tempo. Então, no lugar do L, eu posso substituir por T. Então, vou ter T ao quadrado. Então, pessoal, a massa na base FLT, ela seria escrita da seguinte maneira. M vai ser igual a F sobre L sobre T ao quadrado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir o F, eu vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo, que vai ficar igual a T ao quadrado sobre L. Então, pessoal, bem que a gente já tem a nossa massa convertida para a base FLT. Então, a gente já pode substituir aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o M e o V entre parênteses, para dizer que eu estou fazendo essa conversão para a base FLT. O M a gente já sabe que representa isso na base FLT, Ft ao quadrado sobre L. E o V a gente sabe que é uma medida de volume. Então, é uma medida de comprimento elevado ao cubo, que no caso vai ser igual a L ao cubo. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou repetir tudo isso aqui e vou multiplicar pelo inverso do denominador, que vai ficar igual a 1 sobre L ao cubo. E isso vai ser igual a Ft ao quadrado sobre L3. Então, pessoal, a gente já converteu aqui o ρ, né, para a base FLT. E agora a gente vai aplicar o mesmo raciocínio para as outras variáveis. A próxima variável que a gente vai converter é a velocidade. Bom, pessoal, a gente sabe, né, que a velocidade é, ela é igual à divisão, né, entre a distância, variação da distância, pela variação do tempo. Então, vocês concordam comigo que variação de distância ela é dada em metro, que se representa uma unidade de comprimento, e que a variação do tempo representa um tempo? Então, a gente pode escrever a velocidade da seguinte maneira. Vou escrever a fórmula dela, né, para ficar mais claro. ΔS sobre ΔT. E isso aqui, na verdade, eu vou escrever o seguinte. A velocidade ela é dada em metros por segundo. E a gente sabe que um metro é uma unidade de comprimento.
Então, eu vou escrever o L aqui do lado. E o segundo a gente sabe que é uma medida de tempo. Então, eu vou escrever o T. Então, a velocidade na base FLT seria isso aqui, né? L sobre T. A próxima variável vai ser o diâmetro. E o diâmetro a gente sabe que é dado em metro, né? Ou qualquer outra unidade de comprimento. Então, eu já vou colocar aqui que ela representa o L na base FLT. E por fim, pessoal, agora a gente vai converter a viscosidade dinâmica do fluido para a base FLT. E para fazer isso, pessoal, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Essa bem aqui, ó, de tensão de cisalhamento. Porém, eu vou deixar em função da viscosidade dinâmica. Então, vamos ter o seguinte. Esse M ele vai ser igual a tensão de cisalhamento dividido pelo gradiente de velocidade. Bom, pessoal, a gente sabe, né, que a tensão de cisalhamento ela pode ser obtida por meio da divisão entre a força e a área. A gente sabe que a força é a força, né? Então, na base FLT, eu posso escrever isso aqui como F. Já a área, a gente sabe que ela é dada em metro quadrado, né? M elevado a 2. Então, a gente pode escrever a área como sendo L ao quadrado, porque a área é uma medida de comprimento elevado a 2. Então, a tensão de cisalhamento na base FLT ela seria escrita da seguinte maneira: F sobre L2. E agora, pessoal, a gente precisa converter o gradiente de velocidade para a base FLT. E no caso aqui, pessoal, o gradiente de velocidade significa a variação da velocidade em função da posição. Vocês concordam comigo que a velocidade ela é dada em metros por segundo, conforme a gente viu anteriormente? E isso aqui a gente sabe que é igual a L sobre T na base FLT. E vocês concordam comigo que a posição, né, ela se refere a uma medida de comprimento, que no caso é um metro. Então eu posso escrever esse y como L na base FLT. Então, o gradiente de velocidade na base FLT, ele pode ser escrito da seguinte maneira: dv sobre dy é igual a L sobre T L sobre T sobre L. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou repetir a fração de cima, L sobre T, e multiplicar pelo inverso do denominador. E aqui, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode cortar esse L com esse L. E no final vai sobrar só 1 sobre T. Então, pessoal, a gente já converteu a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade para a base FLT. E agora a gente vai substituir aqui na fórmula. Aqui, pessoal, eu acabei esquecendo de colocar, né? Mas é bom a gente estar colocando o parênteses. Nessas duas aqui de cima não precisa porque a gente já consegue determinar de maneira direta
a conversão, né, para a base FLT. Então aqui a gente vai ter o seguinte, a tensão de cisalhamento na base FLT é isso aqui. Então F sobre L ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 1 sobre T. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou repetir a fração de cima e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. E isso, pessoal, vai ser igual a Ft sobre L2. Então, pessoal, a gente já converteu todas as variáveis para a base FLT. E agora, pessoal, para finalizar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai substituir cada variável na base FLT na fórmula do número de Reynolds. E com isso a gente vai conseguir demonstrar que, de fato, o número de Reynolds ele é um número adimensional. Então, na outra folha, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever bem aqui. Substituindo na equação do número de Reynolds, temos que... E agora a gente vai fazer essa substituição. Aqui embaixo eu vou copiar a fórmula. E agora eu vou começar a substituir. Então, o número de Reynolds ele é igual ao ρ na base FLT, que é igual a Ft, vou copiar Ft ao quadrado sobre L ao cubo, vezes a velocidade, que é L sobre T, vezes o diâmetro, que é L. E isso tudo vai ser dividido pela viscosidade dinâmica na base FLT, que é isso aqui, né? Pronto. E aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Vou repetir o RE. E aqui, pessoal, eu posso estar fazendo uma simplificação. Eu posso cortar esse t ao quadrado com esse t. E vai sobrar aqui apenas t elevado a 1 na parte de cima. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou repetir o f. E como eu cortei o t, vai sobrar só t elevado a 1. Que no caso é igual a t, né? E aqui, pessoal, eu posso fazer uma outra simplificação. Aqui, pessoal, se eu multiplicar L por L, vai dar L elevado a 2. E como eu tenho L elevado a 3 aqui embaixo, eu posso cortar, né? L elevado a 3. Peraí. Ó, pessoal, até fazendo a resolução aqui, eu percebi um erro, né? Na verdade, aqui é L elevado à quarta, na verdade, a quarta. Porque aqui a gente tem L e aqui a gente tem L elevado ao cubo. E ao fazer a multiplicação vira L elevado à quarta. Então, que bom que eu olhei esse erro logo agora, né? Então, aqui é L elevado à quarta. Então, pessoal, continuando, aqui em cima a gente vai ter L elevado a 2. E aqui embaixo a gente tem L elevado a 4. Então, a gente pode simplificar. E vai sobrar o quê? Vai sobrar L elevado a 2 na parte de baixo.
E agora não sobra mais nada, né? Porque a gente já fez todas as simplificações aqui na parte do numerador. E agora a gente vai repetir o denominador, que é esse bem aqui. E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir a fração de cima e vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo. E aqui, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas tudo aqui vai ser igual a 1, né? Por quê? Porque eu posso simplificar aqui, 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 aqui e aqui. E vai sobrar um sobre um e um sobre um. E isso é igual a 1. Então, pessoal, por conta disso, a gente já consegue concluir, né, que de fato o número de Reynolds ele é um número adimensional. Porém, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Agora a gente deve lembrar de um conceito da potenciação, que no caso se trata da divisão de bases iguais com expoentes iguais ou diferentes. E esse conceito, pessoal, de potenciação, ele diz o seguinte, que quando a gente tem uma divisão de bases iguais com expoentes diferentes, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Não precisa ser diferentes, pode ser iguais também os expoentes, tanto faz. Então, pessoal, a gente vai aplicar esse conceito aqui nesse cálculo bem aqui de baixo. Eu vou repetir o f. Se vocês perceberem, o f, os dois f's, né, eles estão sendo divididos. E aqui a gente sabe, né, que o expoente de cada um é igual a 1. Quando não é representado o expoente, significa que fica subtendido que é igual a 1. Então, 1 menos 1, a gente sabe que é zero. Para o t, o mesmo raciocínio. A gente sabe que eles estão sendo divididos, os dois t's, e o expoente de cada um é igual a 1. E 1 menos 1 a gente sabe que é igual a zero. O L, o mesmo raciocínio. Eles estão sendo divididos aqui, e o expoente de cada um é igual a 2. E 2 menos 2 a gente sabe que é zero. Então, pessoal, a gente consegue concluir, né, que de fato o número de Reynolds ele é um número adimensional. Mas por quê? Porque a gente concluiu aqui, pessoal, que o número de Reynolds ele independe, não depende das forças, das grandezas fundamentais de força, comprimento e tempo. Porque tudo aqui, ó, vai ser igual a 1. Se fosse diferente, quer dizer que ele não seria de fato um número adimensional. Mas como aqui no final a gente concluiu que tudo isso aqui vai dar igual a 1, significa que o número de Reynolds ele não depende das grandezas de força, as grandezas fundamentais no caso, né, de força, comprimento e tempo. Então, aqui embaixo eu vou escrever um texto afirmando isso. Escreva o seguinte: portanto, como todos os expoentes de força, tempo e comprimento são iguais a zero, podemos concluir que o número de Reynolds independe, independe das grandezas fundamentais de força, comprimento e tempo. Logo, ele é um número adimensional. Adimensional.
Pronto, pessoal. Isso aqui seria a resolução da parte 2 dessa atividade. Comprovar que de fato o número de Reynolds é um número adimensional. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que ele tenha ajudado você de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvidas, vocês podem deixar aí nos comentários do vídeo, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.